Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e desde agora estaremos iniciando nossa EBD em síntese, essa de responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E hoje a lição de número 9, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. No texto áureo diz o seguinte: Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, verso 2 e 3. A síntese da nossa lição, que é o nosso comentário, o nosso resumo, é a verdade prática. Diz o seguinte: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Meus queridos irmãos, você, a partir de agora, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo YouTube, pela TV AD Mossoró, nos canais 8 e 38 da TCM e também na rádio FM 96.3. Então você pode nos acompanhar essa lição. A lição de hoje é uma lição muito pequena, mas que tem uma profundidade muito grande. E você, meu querido professor, tem a responsabilidade de ler todos os comentários, de buscar o livro de apoio a alguns tópicos, porque nossa aula é um resumo da nossa lição. Então hoje nós vamos falar muitos versículos. Então, pelo tempo que nos é resumido, não irá dar tempo de nós falarmos todos os textos, mas iremos falar apenas os versículos e cabe ao professor ir pesquisar e buscar na sua maravilhosa palavra, certo? A nossa lição do trimestre é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lembrando que os valores do reino, eles não mudam, ainda permanece o mesmo. No primeiro tópico temos o seguinte: a oração é um diálogo com o Pai. Olha só o primeiro tópico como é interessante. No segundo tópico diz a oração que Jesus ensinou. E como Jesus nos ensinou a orar? Terceiro tópico, a oração e o jejum. Será que nos dias de hoje, nós como os cristãos, precisamos estar orando, precisamos estar jejuando? O próprio Cristo, ele nos ensinou enfaticamente sobre isso, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre jejum e a oração, aquele que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, né? Esses dois atos são duas lições, certo? Espirituais para a vida do crente de hoje. Ou seja, Deus, quando estabeleceu o seu reino, a redenção ao homem, Deus tinha uma comunhão inteira com o homem, né? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz assim o texto: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então Deus, ele tinha uma comunhão com o homem. Então é através da oração e do jejum que nós estabelecemos uma comunicação com o Senhor. Quanto ao jejum, é um ato ou disciplina aliada à oração, certo? Então isso é nossa introdução da nossa leitura, né? Não vamos ler toda a lição, mas apenas alguns tópicos importantes para podermos aprender nossa lição. Então, o jejum, a gente sabe que é abstenção total ou parcial de alimentos, né? Que tem como finalidade o aprimoramento com o exercício da oração, ou seja, o jejum, eles têm que estar aliada à oração. Já no tópico primeiro, diz o seguinte: a oração é um diálogo com o Pai. A natureza da oração, no subtópico 1. A oração é um diálogo da alma com Deus. Orar, a gente sabe que a Bíblia nos ensina, é um ato pela qual o homem ele se dirige a Deus
com ele para dialogar, ou seja, para conversar. No Antigo Testamento, a oração era o supremo recurso usado entre o povo de Deus para suplicar, agradecer, adorar, interceder, pedir perdão pelos seus pecados. Então tudo isso era a volta como ele tinha quando estava em um canto que não tinha saída, ele buscava o seu socorro, que era dialogar com Deus, né? E bem dizer primeiramente o nome de Deus ou o nome de Cristo, né? Então já essa excelência de conduta que nos traz entrarmos no trono da presença de Deus, então assim, quando orarmos a Deus, reconhecemos o quê? Sua soberania, pois estamos dizendo que Deus é o único que pode atender nossos pedidos, bem como é o único que merece, certo? Nosso louvor e adoração. Isso a gente vê em Mateus, capítulo 22, verso 36 e 37. Quando oramos também, reconhecemos a nossa insuficiência, pois demonstramos o quê? Que a consciência que nós temos de tudo que está sob o controle de Deus. Então, isso mostra na lição de Mateus, mesmo no Sermão do Monte, no capítulo 5, que o versículo 3. Quando oramos também, nós nos elevamos a nossa fé, certo? E demonstramos que nossa confiança está em Deus. Isso a gente vê em Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando oramos, nós fortalecemos a nossa fé. E também, quando oramos, demonstramos nosso amor com o próximo, certo? Que é a vontade de Deus que é expressa no homem, né? Então, quando nós oramos, Deus, ele olha para a gente, ele não pode ver mais a minha pessoa, ele tem que ver Cristo na minha vida. Tanto no Salmo 40, quando diz que Deus se levanta, né, para atender o seu necessitado, mostra que o homem está em súplica com ele, né? Então, também outro ponto, a oração, ela é indispensável na nossa oração, né? Que é aliada ao jejum, para o quê? Confessarmos, fazer confissão dos nossos pecados. Então, nós vamos ver nessa lição que muitos homens de Deus, eles se fortaleceram, eles foram bem-sucedidos na caminhada e na sua jornada através do jejum e da oração. Nós vamos ver aqui passo a passo. Já no subtópico 2, diz o seguinte: como os homens de Deus viam a oração? Está fazendo uma pergunta, né? Então, se nós navegarmos aqui nas páginas das Sagradas Escrituras, veremos que a única forma que tanto o homem como a mulher de Deus, né, eles iriam dialogar com Deus era através da oração. Então, não tem outro ponto. Primeiro ponto era Abraão. Abraão, ele foi um grande patriarca de Israel. E a comunhão dele com o Senhor era tão íntima, tão forte através da oração, que lá em Tiago, capítulo 2, verso 23, ele chama de amigo de Deus. Aliás, Deus chama ele de amigo de Deus. E também, e o próprio Deus fala a Abraão como uma pessoa que intercedia por outras. Olha só, tanto ele intercedia a Deus, como ele intercedia por outras pessoas. Isso está em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Também temos o seu filho, Isaque. Isaque, ele orou intensamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu suas orações. Gênesis capítulo 25 e verso 21. Olha só, então como era que esses homens viam oração? Quando tinha algo, ele recorria para Deus, eles corriam para dialogar com Deus, para falar algo da parte de Deus. Moisés também, como a gente sabe, foi um homem de oração. Isso está expresso lá no Salmo 90, que é o Salmo da oração de Moisés. Então, isso está expresso no livro de Salmo 90. Também temos Josué, lá em capítulo 10, versículo 12 e 13, quando ele, lá em Jebuá, onde ele mandou o sol se deteve, né? Então, assim, isso é intercessão, isso é intimidade com Deus. Davi, né, que era um homem segundo o coração de Deus, a sua vida foi marcada na prática da oração. Isso a gente vê
em Salmos 17, Salmos 51, que era atos voltados à oração. Mesmo jeito o profeta Elias. Quem não lembra do episódio de 1 Reis, capítulo 18, quando ele ora a Deus, lá com aqueles profetas de Baal, e Deus responde na mesma hora. Então foram homens que viam a oração como um socorro. Temos também Daniel, que orava 3 vezes ao dia, não deixou, mesmo de lado o compromisso, diante da pena de morte, lá em Daniel 6:10, tinha uma pena de morte, quem orasse, iria morrer. E ele disse, eu vou orar. E foi orar a Deus, e Deus, da oração, levou ele da cova dos leões. Então veja que sempre os homens recorriam a Deus, e Deus sempre estava pronto para ouvir e para dialogar com ele. Temos também Débora, né? Débora, que foi uma profetisa lá de Juízes capítulo 4, ela obteve uma grande bênção, por quê? Porque ela era uma mulher de oração. Isso a gente vê em capítulo 4, versículo 4 de Juízes. Temos também Ana, que orou por Samuel, e Deus concedeu filho a ela. Temos também Esté, que no contexto de perseguição lá do povo judeu, ela orou e jejuou ao Senhor, e Deus deu livramento. Isso a gente podemos ver lá em 4:16 de Esté. No Novo Testamento nós temos Paulo, Maria. Isso, Atos 1:14, fala que Maria e as outras mulheres ficavam unânimes em oração. Temos também o próprio Cristo, que foi o exemplo de pessoa através da oração, certo? E a igreja, ela depende hoje muito de Deus através da oração. Então, a igreja de Jerusalém, ela não apenas possuía, não sabia direito, né, uma boa teologia da oração, mas ela era efetivamente e fervorosa em oração. Isso a gente vê lá em Atos capítulo 2, verso 42, Atos capítulo 6, versículo 4 e Atos capítulo 9, versículo 11, que a igreja orava e orava. Mas também existe pessoas que não gostam de orar. E quando não gostam de orar, existem vários empecilhos, vários impedimentos na oração, né? Existe a iniquidade no coração, Salmos 66, verso 18. Recusar em ouvir a palavra, olha só, recusar em ouvir a palavra, Provérbios 28:9. E também com o coração afastado de Deus, Isaías 29:13. Também temos Isaías 59:2 e Jeremias capítulo 14, versículo 10 ao 12. Olha só, então esses eram os impedimentos que os homens viam quando Deus não respondia às suas orações. E também a maneira de orar. Então não existe uma regra. Você pode orar de joelho, prostrado, deitado, em pé. Em rápidas palavras, a Bíblia ela nos ensina aqui, olha só, os textos aí, anotem aí. Podemos orar em pé? Sim. Neemias capítulo 9, versículos 4 a 5. Podemos orar sentado? Sim. 1 Crônicas capítulo 17, verso 16. E Lucas capítulo 10, versículo 13. Ajoelhado? Sim. Também Neemias 9, 5. Daniel 6:10. E Atos capítulo 20, verso 36. Acamados? Sim. Salmos 63:6. Curvados até o chão? Sim. Êxodo capítulo 34, verso 8 e Salmos 95:6. Prostrado ao chão? Sim. Segundo Samuel capítulo 12, verso 6 e Mateus 26:39. E com as mãos levantadas? Sim. Salmos 28, verso 2 e Isaías 1:15. Mas qual o horário para orar? Então, a Bíblia ela não estabelece nenhum horário. Então, Deus ele sempre está pronto para ouvir nossa oração. Apenas que Jesus, ele gostava de orar de madrugada. Isso a gente vê em Marcos 1:85. Também a recomendação que Paulo faz é orar sem cessar. Lá em 1 Tessalonicenses 5:17 e Efésios 6:18. Mas também nós vemos que as pessoas tinham o hábito de orar pela manhã, meio-dia, e à tarde. A gente pode ver Salmos 55 e verso 17. Então, meu querido, não saia do seu lugar, e logo logo estaremos iniciando o bloco 2.
Meus queridos, estamos de volta agora com o bloco 2. E o título desse bloco é A Oração que Jesus ensinou. No subtópico 1 diz o seguinte: Jesus não condenou a oração em público, certo? Então, com certeza, ele não condenou a oração em público. Ele mesmo, Jesus mesmo, orou em público. Jesus orou no seu batismo, Lucas 13:21, diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo Jesus batizado, orou, e o céu se abriu. Isso está em público. Jesus orou antes do convite, quando ele fazia, vinde a mim, lá em Mateus 11:25-26. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, que ocultaste as coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque tu te aprove. Jesus também orou na alimentação da multiplicação de pães e peixe, né? Que alimentou quase 5.000 pessoas. A gente vê em João 6:11. Então, o próprio Jesus, ele orou em público várias vezes. Jesus, ele ensinou a oração dominical lá em Lucas 11, e aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, disse aos seus discípulos: ensina-nos a orar. Então, olha só, ele orava em público, e os próprios discípulos queriam aprender. Jesus orou pelos pequeninos, lá em Mateus 19:13, né? Ele orou antes de ressuscitar o seu amigo, chamado Lázaro, lá em João 11:41 e 42, né? E Jesus orou no templo também, né? Que diz assim, Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Lá em João 17, orou na cruz, né? Ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E também orou no caminho de Emaús. Então Jesus, ele jamais proibiu, certo? A oração em público. O que ele condenava na oração, certo? Era um espírito de ostentação, cujo a intenção do orador era para ser visto e ser adorado ou louvado pelas pessoas, certo? Assim como ele sempre condenou, e a gente viu isso em toda a nossa lição, certo? Como os hipócritas e fariseus agiam, né? Isso a gente vê em Marcos 7:5, que é a nossa leitura bíblica em classe. Também a oração não era endereçada diretamente a Deus, mas tinha os seus objetivos. Lá em Tiago 4:1, Tiago diz o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas contra vós? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para o seu próprio deleite, para os seus próprios prazeres. Então foi essa condenação que o próprio Cristo, ele condenou. E vemos aí muitas igrejas, né, que não pregam fora do seu templo, com medo de uma retaliação. Mas o próprio Cristo, ele foi um homem que tanto orou, como evangelizou e jejuou em público, certo? No subtópico 2 diz o seguinte: Jesus quer que sejamos discretos. Jesus, ele tinha mania de orar, onde ele chegava, ele orava. E ele ensinou o seguinte: quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta, né? E orarás a teu pai que está em secreto, e em secreto te recompensará. Aqui Jesus, observem bem, ele não está ensinando que nunca devemos orar, ou seja, num lugar ou outro, para outro no ouvido, de maneira nenhuma, né? O que Jesus, ele quis dizer, ele orava com os seus discípulos frequentemente, mostrava que, na ênfase desse contexto completo, que para que oramos, para que sejamos vistos pelas pessoas ou para sermos ouvidos por Deus. Então, se eu estou orando em um lugar público, eu estou orando com aquela voz diferenciada, ou eu estou orando para que eu possa dialogar com Deus, ou eu estou orando para que eu possa ser visto pelas pessoas, para as pessoas verem que eu tenho uma oratória boa, né? Oratória de falar em público bem. Não, Cristo deixou bem claro: você
Quando for orar, entra no seu quarto em segredo, e em segredo você ora com ele. Mas se não tiver um quarto, você pode orar em qualquer local. Só não pode fazer uma oração igual os textos passados que eu acabei de ler, certo? Então, para ter uma comunhão íntima com Deus, nós precisamos passar algum tempo a sós com Ele, longe de que das interrupções, e estar uma minuta silenciosa com Deus. Tem um testemunho de um pregador, isso todo mundo sabe que pregador é esse. Ele estava orando a Deus e o presidente da república do seu país ligou para ele. E a secretária, o presidente pediu para a secretária chamar ele, porque o presidente queria dialogar com o pastor. E a secretária disse, não, ele está falando com alguém mais importante, ou seja, estava tendo um diálogo com Deus. Então, nós precisamos de um tempo sozinho para derramarmos nosso coração perante Deus. Precisamos de orar por nossas necessidades, pela necessidade das pessoas que não podem se expressar facilmente em público. Então, nós temos a obrigação de interceder por essas pessoas. Subtópico 3, deixa bem claro, não useis de vãs repetições nas orações. Então, mas o que era vãs repetições? Como era usado essas palavras? Quando Jesus fala em vãs repetições, o termo usado aqui são palavras vazias, sem foco na pessoa, no destinatário da oração, que é o próprio Deus. É uma oração mecânica, tipo uma reza, com sentenças ou mesmo textos decorativos ou frases vazias. Então, é uma oração sem sentido, né? Então, quando Jesus falou isso, não seja uma repetição, é aquela que eu sou costumeiramente faço no dia a dia, igual as pessoas fazem, aquelas pessoas que não são salvas. Fazem sempre a mesma coisa, nunca pede algo diferenciado, né? O exemplo disso a gente vê os adoradores de Baal, lá em 1 Reis 18:26, e também os adoradores da deusa Diana, lá em Atos capítulo 19, verso 34. Isso também a gente vê esse tipo de que não tinha um foco, não tinha o próprio Cristo como seu endereço pessoal. Então eles tinham outros objetivos, palavras vazias, não tinha um destinatário próprio, sem ser Deus. O destinatário ele tinha, era outra pessoa. Então justamente são palavras vazias, palavras vãs, e não useis dessas palavras, né? Porque Deus, deixa bem claro, ele não se impressiona pela mera multiplicação no muito falar. Ele quer ouvir o quê? As expressões sinceras do nosso coração. Não adianta eu ter uma boa falácia, não, mas o que ele quer é uma expressão que vem de dentro do meu coração. Meu querido irmão, não sai do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3. Meus queridos irmãos, estamos de volta agora no nosso último bloco de número 3. Espero que vocês tenham absorvido tudo aquilo que falamos, tenha anotado cada texto que foi falado aqui. Nosso tempo é resumido, não temos como falar todos os versículos aqui, mas apenas dizemos para você pesquisar e fazer uma anotação aí no seu caderninho, tá bom? Nosso tópico 3 diz o seguinte: oração e jejum. No subtópico 1, diz o seguinte: oração e jejum, uma combinação perfeita. Olha só, como é interessante. Lá em Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz assim o texto aí: tendo eu ouvido as palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só a combinação. Então, aquilo que eu disse, o jejum é uma disciplina aliada à oração. Então, oração e jejum, ela concomitantemente é uma prática de que mostrada em toda a Bíblia Sagrada. Isso eu vou mostrar aqui alguns textos para a gente ver
que a oração, o jejum está aliado com a oração. Então, o bom é que sempre quando terminar um jejum, eu termine fazendo uma oração. Então, houve vários momentos especiais em que o povo era convocado a orar e jejuar. Então, vamos ver aqui, ó. O povo de Israel, ele pôde se reconciliar com Deus após o retorno lá do cativeiro, né? Que tinha sido levada pelos filisteus lá em Samuel. E diz assim, ó, congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e pecamos contra o Senhor. 1 Samuel 7,6. Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, ele diz assim, ó, ele convocou todo o povo a jejuar e orar diante dos seus inimigos. E os resultados, a gente sabe, foram surpreendentes. O jejum aliado à oração. Vemos também Esdras, que apregoou um jejum, e Deus moveu pela oração do povo. Isso a gente vê em Esdras, capítulo 8, verso 21 ao versículo 23. Esther, uma mulher sábia de Deus, que ela convocou o povo para jejuar, e Deus reverteu a situação desesperadora dos judeus na sua época. A gente vê em Esther, capítulo 4, versículos 15 ao 17. Profeta Joel, ele conclama todo o povo a converter-se a Deus com jejuns, com choro e com pranto. Isso a gente vê em Joel 12:12. Então, com a promessa que que ele fez a Deus, Deus fez grandes coisas ali a favor do seu povo, né? Então a gente vê nos versículos mais adiante. Neemias buscou a favor de Deus no meio de uma prática de oração e jejum, como a gente já lemos, né? Então, para todas essas causas, devemos buscar o quê? A força de Deus, através de quê? Jejum e oração, quebrantando-nos e humilhando-nos perante a presença de Deus. Jejum é fome de Deus, é saudade de Deus, é alimento, o essencial do pão do céu, aliada à oração. John Piper, ele diz assim: quando comemos alimentos como símbolo do pão do céu, mas quando jejuamos, alimentamos da própria essência do pão do céu. Olha só, ele diz que nós oramos, estamos comendo pão do céu, mas quando estamos jejuando, melhor será. Então, mas o jejum e a oração também é uma necessidade perante a igreja. Nós podemos ter como exemplo lá a igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, que diz assim, que está no nosso textuário, né? Está no nosso textuário essa passagem. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E, olha só, então, jejuando e orando, impondo-lhe eles as mãos, os despediram, né? É tanto que a gente vê homens de Deus fazendo essa junção entre oração e jejum. Agora, no aspectos bíblicos. Outra coisa. Lá em Atos 14, 23, diz assim, e prometendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, os encomendavam ao Senhor que haviam crido. Olha só, a eleição dos presbíteros, depois de quê? Orar e jejuar. Então, no subtópico 2, os aspectos bíblicos sobre o jejum, né? Então, como a gente falou no começo, o jejum ele é uma abstinência total ou parcial, porque isso depende do que a gente está fazendo. Não vai fazer uma prática que você tiver um problema de estômago ou tem algo semelhante, então você deve controlar esse seu jejum, certo? Procurar um médico ou alguma coisa parecida. Então, quando a gente fala de jejum, abstinência de alimento, bebida, até de sexo entre casais, no matrimônio, né? Tudo isso ou qualquer outra coisa que não convém a Deus. Por exemplo, eu vou jejuar e orar
Aí vou lá assistir novelas, isso é só um exemplo, assistir filmes de ação, aqueles filmes, então não condiz com a nossa realidade. Então, jejum e oração é algo consagrado para Deus, é onde nós entramos a vida em comunhão com Deus, que isso aí, que não venha prejudicar a nossa forma diante de Deus. Então, tudo isso aí é algo maravilhoso que nós passamos um tempinho com Deus, né? Então, na lei de Moisés, o jejum ele foi estabelecido como uma obrigatoriedade no dia da expiação, quando o povo devia o quê? Afligir a sua alma, ou seja, a expressão significa praticamente que todo mundo deveria praticar o jejum. Isso a gente vê lá em Levítico, capítulo 16, verso 29. Então, olha só, a primeira manifestação voluntária do jejum que tem no meio de Israel está lá em Juízes, capítulo 20, verso 26. Finéias, no início do período dos juízes, né, os soldados israelitas jejuando na busca, olha só, de orientação divina a respeito de quê? De uma guerra contra a tribo de Benjamim. Então, o jejum, portanto, também era utilizado para ter uma orientação da parte de Deus. Eles oravam e jejuavam e pediam orientação a Deus para ele ser bem-sucedido naquilo que queria fazer. Agora, olha o mais interessante. Em cumprimento com a tua palavra, Deus ele feriu o filho de Davi com uma enfermidade, Davi e Betseba, né? E Davi ele recorreu ao jejum para tentar alcançar a cura da criança. Olha só, isso a gente vê lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 16 e 17. É interessante observar que, após a criança morta, certo? Foi quando Davi, ele cessou de jejuar e de orar. Uma demonstração que, enquanto a criança estava doente, ele não parou nem de jejuar e nem de orar. Então, já no calendário judaico, a oração e o jejum é reconhecido semanais, e também assim, como é que eu posso dizer, nas segundas e das quintas-feiras, isso no calendário judaico. Já no rolo do jejum, né, que é o Talmud, também tinha essa prática, aquele povo ali, como algo importante para Deus, certo? Então, vale salientar uma coisa, certo? Que devemos ter, no momento da entrega do jejum, certo? É como você estivesse entregando um presente a Deus, certo? Está oferecendo algo ao Senhor. Então, não devemos ser descuidados e negligentes quando vamos entregar esse presente, certo? Por quê? Porque algo que nós estamos alimentando nossa alma, então nós não podemos entregar de qualquer forma a Deus, certo, irmãos? Então, eu sempre digo que quando vamos entregar um jejum, devemos se derramar perante a presença de Deus. Perante o quê? Uma oração. Aquela oração que você vai, como é que eu posso dizer a palavra? Você vai minuciosamente entrar na presença de Deus. Você está entregando algo a Deus. Senhor, está aqui o meu pequeno louvor que eu tenho para ti. Então, a gente mostra essa demonstração a Deus. E o terceiro é o ensino que Jesus sobre o jejum. Então, como já falamos, Jesus ensinou várias práticas do jejum. Em primeiro, Jesus ensinou que o jejum é dever de quê? De todo mundo jejuares. Quando jejuares, não precisa fazer demonstração, dizer que está jejuando, fazer cara feia, não, de maneira nenhuma. Segundo, o ensino de Jesus é que jejum deve ser algo entre Deus e o jejuador, tem que ter um elo importante aí, tal modo que ninguém deverá saber sobre o propósito, né, que você irá apresentar diante do Senhor. E terceiro, Jesus é que deve ter um propósito e uma finalidade para nosso pequeno louvor e compromisso diante dele. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela sua paciência. Nos acompanhem pelas mídias sociais, certo? Que nós estaremos sempre dispostos a ajudar. Obrigado, fique com Deus, em nome de Jesus.